noite gostaria de dar início a esse painel sobre o clima, o ABC das mudanças climáticas. Nós temos na RAPS como tema importante neste ano o desenvolvimento do debate sobre Paris em dezembro, e este é um primeiro evento que está sendo proposto para nós começarmos a discussão sobre o tema de mudanças climáticas na nossa rede. E para isso nós convidamos o Alfredo Sirkis, que é um líder RAPS, foi deputado federal, vereador, secretário de urbanismo e exerceu várias funções, inclusive foi presidente do Instituto Municipal de Urbanismo, Pereira Passos, no Rio de Janeiro, e também presidiu a Comissão de Mudanças Climáticas na Câmara dos Deputados durante a última legislatura. E também Marcelo Furtado, que é diretor executivo do Instituto Arapiaú, esteve à frente do Greenpeace durante muitos anos e é um especialista sobre o tema das mudanças climáticas. Então a ideia básica hoje é nós termos uma introdução, não é um debate mais aprofundado, mas é uma introdução para que todos que estejam participando, presencial ou virtualmente, possam fazer a sua introdução sobre o tema, que nós obviamente teremos outros eventos dando sequência, tanto em São Paulo quanto em Brasília. Então eu convido o Marcelo para vir e começar com o Marcelo. Primeiro a sua fala, 30 minutos, depois o Alfredo, e na sequência nós nos debatemos. Obrigado. Então, basicamente, a questão toda está ligada a este paciente, né, que é o planeta Terra, que está com uma situação complexa. O Natalini, que é médico, sabe que isso é um problema de obesidade, com febre, poluição e contaminação generalizada. É um quadro muito complicado, mas o que eu acho mais importante a gente prestar atenção aqui é a preocupação do tempo de recuperação, que é, se a gente não agir na próxima década e meia, nós vamos perder uma janela muito importante de oportunidade. Não que depois não seja possível fazer, mas a questão é o que fica comprometido para as ações futuras. Esse é o famoso gráfico do hockey stick, né, que se vocês verem aqui, um jeito de apertar, forma um taco de hóquei, e com os dados do último relatório do IPCC, o 5º relatório, aonde a temperatura mínima e máxima, que foi reajustada, não sei se vocês lembram do anterior, era 8,4, e agora está reajustado para 4,5, mostra essa variação de temperatura possível em função das mudanças climáticas. E a grande discussão histórica era se mudança climática era provocada pelo homem ou não. E aqui fica claro que você tem, obviamente, um comportamento de mudança climática natural, mas isso não seria possível chegar nesse tipo de curva a partir da Revolução Industrial se não fosse justamente a ação do homem na natureza. E o último relatório do IPCC, a grande diferença dele para o anterior é a colocação inequívoca de que a poluição causada pelo homem é o grande causador deste problema. E o vilão muito conhecido, que é o CO2, na verdade não é o único gás que tem este efeito para criar o efeito do aquecimento global, mas ele, como é contabilizado como CO2 equivalente, ele é o mais famoso. E por que a gente fala nesses tais 2 graus, que todo mundo escuta falar do limite de 2 graus e política para 2 graus? É muito simples, porque se você olhar qual é o impacto que você tem quando o seu risco passa de 2 graus, vocês podem ver que a complexidade do risco para ecossistemas, risco para eventos climáticos extremos, impactos desagregados em larga escala, todos eles aumentam exponencialmente a partir desta temperatura. E esta é a razão pela qual você tem essa definição. Outra questão que eu queria chamar a atenção é que se vocês olharem aqui em colorido, estão todas as curvas que fazem parte dos cenários previstos pelo IPCC. Mas se vocês olharem a plotagem do que a gente tem de dados reais
até, neste caso, 2005, vocês vão ver que as emissões atuais já estão superando os próprios cenários do IPCC. O que significa que se a gente não fizer alguma coisa para reduzir essas emissões em um prazo extremamente curto, nós vamos perder uma janela de oportunidade. E aqui vem essa explicação do que é essa janela de oportunidade. Aqui, em inglês, esse aqui é chamado do point of no return. Ou seja, olhando as emissões nas suas atuais trajetórias, nós teríamos um ponto de inflexão ao redor de 2025, aonde não seria mais possível reverter a situação, mesmo que a gente fizesse um passe de mágica e eliminasse todas as emissões naquele momento. A analogia que eu uso para isso é se vocês pensarem quando o avião está decolando e tem um momento na decolagem que você ainda pode tirar os motores e frear e você para o avião na pista. Depois de um certo momento, não tem mais como você parar o avião na pista. E aí é melhor você decolar ou você vai bater. E essa é a mesma situação que a gente tem aqui. E esta é uma situação importante para ser entendida, porque do ponto de vista científico ela é bem entendida, mas você não tem um eco na política sobre isso. Então acho que o Sirkis vai falar um pouco para a gente sobre como que a gente lida no ambiente político e de negociação, seja para a política nacional ou seja na área internacional, com esse tipo de realidade. Bom, aqui eu coloquei alguns slides apenas para vocês verem a evidência, porque se fala muito sobre o problema do desgelo e às vezes as pessoas não têm noção do que a gente está dizendo. E aqui são duas imagens onde você tem o que foi o derretimento de cobertura, no caso aqui da Groenlândia, em apenas 10 anos. E esse fenômeno não só apenas se acentuou, mas talvez o grande fato que a gente teve no final de 2014 foi exatamente a informação de que a situação estava inclusive se deteriorando mais rapidamente. Aqui uma foto para vocês verem o que era um glacial na Patagônia em 1928 e a foto tirada do mesmo lugar, do mesmo ângulo de onde essa fotografia foi feita em 2004. Um outro fato importante colocado no último relatório do IPCC, o AR5, foi a clara demonstração de que nas últimas 4 décadas nós tivemos o maior aumento de temperatura dos últimos 1.400 anos de temperaturas registradas que existem aferidas. E isso explica um pouco esse tipo de fenômeno. E é importante a gente visualizar isso, porque se a gente não visualiza isso, a gente não entende o tamanho e a escala do problema. Só que o problema não é gelo derreter. As pessoas não se mobilizam muito também com isso. Importante é notar que se você tem esse problema dos famosos 2 graus, na zona onde você tem o aumento disso, os riscos aumentam, seja risco de inundação, risco de fome, risco de malária, o risco de falta d'água. Eu chamo atenção para esse risco de malária porque as pessoas muitas vezes não entendem que existe um comportamento associado ao ecossistema onde você tem limites naturais de temperatura para que o transmissor da malária não viva ou não habite áreas de uma certa temperatura. Só que se essa temperatura aquece, tem um espalhamento disso. Então, particularmente na África, por exemplo, zonas que você não tinha malária, hoje você tem malária em função dessa ampliação da área de calor, da zona de calor. Então, a consequência para saúde, abastecimento de água, fome, inundação, mostra um ponto que eu acho muito importante, que as pessoas entenderem que apesar do assunto mudanças climáticas se utilizar de indicadores ambientais, a questão de mudanças climáticas não é uma questão ambiental, é uma questão de saúde, de meio ambiente, econômica, social, política e cultural. Em 2013, esse foi o primeiro mapa feito de quais seriam os grandes hotspots, as grandes áreas de impacto sobre a questão de mudanças climáticas. Eu trouxe isso não só para mostrar que o efeito era já global, mas apontar que já existia um entendimento da importância
do sistema florestal brasileiro, particularmente da Amazônia, como regulador climático global. E daí vocês podem entender o interesse que existe sobre as questões que envolvem a discussão de desmatamento na Amazônia nesse debate. Ainda nessa época não se tinham modelos de simulação tão sofisticados, mas já com os modelos na época existentes, e este era um modelo inglês, você tinha uma identificação já de um problema sério de aquecimento global impactando a nossa região norte e centro-oeste. Aqui você tem não só a nossa área mais importante, que é a nossa caixa d'água, né? A água que a gente usa no Brasil é produzida aqui na Amazônia, como depois você tem toda a produção de alimento e a energia que é produzida nesse eixo. Então o que este gráfico indica é que o problema de aquecimento global coloca pelo menos 3 desafios claros para a nossa concepção de futuro: produção de água, produção de energia e produção de alimentos. Como era muito contestado, porque não eram modelos altamente robustos, existia sempre uma colocação sobre, mas isso é apenas uma modelagem de computador. Isso nos faz pensar um pouco, e nos faz refletir um pouco, sobre por que esse interesse tão grande sobre floresta. Qual é o indicador florestal? E aí eu trouxe esse slide que mostra o que era a cobertura florestal há 8.000 anos atrás e o que tem restante hoje. E quando você olha esse mapa, talvez fique um pouco mais claro porque o interesse tão grande da comunidade internacional com floresta amazônica. É simplesmente o maior adensamento florestal que existe. Você está olhando aqui as florestas temperadas, né? Rússia, Canadá. Aqui você está olhando África, Congo. E aqui você está olhando o Sudeste Asiático, sendo que essa floresta e esta floresta têm características muito parecidas, muito similares. Então hoje o Sirkis vai cobrir isso, ele vai mostrar para vocês que o debate sobre a questão florestal nas negociações internacionais basicamente envolvem principalmente 2 países, Brasil e Indonésia. Por quê? São os países que têm em seu território os maiores maciços florestais do mundo. Bom, então dando uma mergulhada um pouquinho, vamos falar primeiro de floresta e de Amazônia. Esse já é um estudo mais recente, elaborado na época que o Carlos Nobre e o Marengo estavam juntos no INPE, onde foi feito o estudo mais sofisticado usando o supercomputador do INPE para fazer uma avaliação de impacto na Amazônia brasileira em relação à mudança climática. Eu quero chamar a atenção a vocês, essa é uma régua de temperatura aqui embaixo, para vocês entenderem qual é o impacto desse aumento de 2 graus, que ele significa na Amazônia brasileira impactos da ordem de 8 graus. O que significa que num verão que você esperaria ter uma temperatura de 50 graus, de 42 graus na Amazônia, vocês teriam uma temperatura de 50. E ao ter uma temperatura de 50, não só você impede o processo de evapotranspiração, que é justamente o que forma os tais rios voadores, mas você também condena a biodiversidade e o sistema entra em falha. E essa floresta começa a deixar de ser resiliente. Mas o problema não é só com a floresta amazônica. Eu chamo a atenção para uma outra simulação que mostra o que aconteceria com o semiárido brasileiro, que deixa de ser semiárido e cria, aqui neste quadrado, um deserto. O que significa que o Brasil, numa perspectiva de mudanças climáticas, com o regime atual que a gente tem de emissões, estaria criando em seu território um deserto, como o deserto do Saara na África. Então, esse tipo de informação é uma informação que não só serve para a gente fazer reflexão, mas deveria também servir para a gente, na área de políticas públicas, fazer mapas de vulnerabilidade e mapas e preparações de adaptação. Então, se eu quero ter uma fábrica de refrigerante, eu provavelmente não vou instalar a minha fábrica nessa região, porque a perspectiva futura dessa região é de escassez hídrica. Então, quando a gente fala sobre mudanças climáticas e políticas públicas, a gente não está falando só sobre as políticas de mitigação, que é como evitar criar o problema, mas também existem as políticas de adaptação e as políticas de vulnerabilidade, que é para poder melhor orientar aonde os adensamentos populacionais, aonde a política industrial, aonde tudo isso tem que ser direcionado, porque efetivamente nós estamos falando que nessa região nós estamos falando de gente e de capital.
capital humano, capital biológico, capital de biodiversidade. Esse gráfico aqui eu quis colocar só para vocês entenderem, quando a gente fala da importância da Amazônia como uma caixa d'água, vocês veem que essa produção de água é feita aqui, bate nos Andes e volta a circular, e justamente neste caminho destas águas é onde você tem a maior concentração, seja das principais hidrelétricas brasileiras, ou seja das principais áreas de produção de alimento do Brasil. Então, uma floresta deteriorada que não produz água compromete toda a segurança hídrica e a segurança energética do país. Essa seca que a gente está vivendo agora, que tem muito a ver com o fato de que não permitiu fazer essa circulação acontecer, uma parede de calor fazia com que esse curso ficasse muito mais curto e já saísse por essa região para o oceano, fez com que as enchentes na Bahia e etc. acontecessem, porque o ciclo natural de trazer esta água até a região sul foi interrompida na própria região nordeste brasileira. Quem sai perdendo não é só o Brasil, vocês podem ver que a própria Argentina também fica sem água com isso. Então, quando a gente escuta a frente fria da Argentina está chegando, vai chover, o que vem da Argentina é o ar frio que condensa e precipita. Mas a água que abastece o Brasil e essa região do Mar del Plata, que é uma região hídrica muito importante, toda ela vem da Amazônia. Bom, aqui uma ideia para vocês terem do primeiro relatório brasileiro que foi feito, onde foi pela primeira vez compilado os números mostrando o que era a contribuição brasileira das emissões. Então 75% era em relação à mudança de uso da terra e floresta, e apenas 23% de energia. E é por isso que para o Brasil sempre foi muito importante falar sobre floresta e mudança climática. Mas depois, quando esse relatório foi atualizado, e você olha quais são as emissões brasileiras, já no último relatório, você vê que ele já faz diferenciado entre o que é agropecuária, o que é resíduos, o que é energia, o que é desmatamento. E você vê um fenômeno muito interessante que eu quero chamar a atenção. Se a gente somar a agropecuária com o desmatamento, vocês veem que ela permanece o vetor número 1. Mas se vocês olharem a energia, o papel que a energia tem nessa régua, vocês estão vendo que a energia, no seu cenário tendencial para 2020, vai quase equiparar ao desmatamento. Isso tem muito a ver com as opções de desenvolvimento da matriz energética brasileira, sendo uma matriz que está cada vez ficando mais suja e não priorizando energias renováveis, as energias mais limpas. Então, a atenção que eu estou chamando aqui é porque, então, qualquer discussão no Brasil sobre mudanças climáticas, a gente não pode mais falar apenas sobre a questão florestal e a questão do desmatamento, temos que falar sobre a questão energética. E é por isso que vocês estão escutando muito isso agora no Brasil, sendo que historicamente no mundo a discussão era muito mais energia do que floresta, porque nos países desenvolvidos o grande número para discussão de efeitos climáticos vem da discussão de energia. Bom, aqui apenas algumas fotos para as pessoas que não conhecem o que é uma queimada numa área de desmatamento. Um entendimento de vetores. Quais são os grandes vetores de desmatamento? Um deles é a soja. Então você vê o que era a soja na década de 70, depois na década de 80 e já nos anos 2000, entrando pela Amazônia. Foi essa expansão que causou boa parte do desmatamento. Aqui fotos da seca que teve em 2005, madeireiras. Aqui eu coloquei um gráfico apenas para ilustrar que a questão de desmatamento, que está nessa linha, ou o aquecimento global, que está nessa, são índices menores do que a questão de desemprego e pobreza, mas não tão baixos. Vocês podem ver que paz, por exemplo, está com 15, religião com 13. Então, de uma certa maneira, a população brasileira, já em 2007, tinha um bom entendimento sobre o que significam as ameaças e quais são as vulnerabilidades que existem. O outro vetor importante é pecuária. Então, a gente falou da soja, agora a gente vai olhar pecuária em 2002, pecuária em 2003, pecuária em 2004. Vejam, ano a ano, como esse quadro vai crescendo e a importância que é essa situação da pecuária na discussão do desmatamento. E quando você pergunta sobre o futuro para a população,
população brasileira, das questões relevantes sobre o futuro, eu chamo a atenção para seca como o ponto número 1, sendo que no Brasil está dando 54% da população e no mundo 67%. Fome e falta de alimentos, lembrem-se daquele gráfico que eu coloquei com água e alimentos sendo áreas de grande risco de impacto de mudanças climáticas. Pobreza, que era de se esperar que no Brasil existisse uma grande preocupação, doenças contagiosas e o aquecimento global aparecendo aqui embaixo. Então, na verdade, isto também é aquecimento global, mas o aquecimento global como uma discussão de mudança de temperatura e clima aparece equiparados, sendo que a população tem um entendimento diferenciado do que é aquecimento global e o que é mudança de temperatura do clima global, como se isso estivesse desconectado. Aqui eu só estou colocando isso para chamar um pouco da atenção sobre a escala. Então, isso aqui é a região de Santarém. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse pedacinho aqui, ó, desmatado, que tem uma cruz, porque tem uma história interessante aqui. Essa é uma área, que é uma área pública, isso é uma área de reserva do governo federal, sendo que um cidadão chamado José Donizete invadiu essa área, desmatou essa área e produziu soja nessa área para vender. E fez um pagamento simbólico de uma licença de imposto estadual para poder viabilizar isso. Quando esse ato foi denunciado, teve uma ação do Greenpeace contra isso, a ação que o Donizete teve foi de pegar a sua van e começar a andar em cima dessa faixa para destruir ela, para que a foto não fosse feita para denunciar esta área. Mas o que é mais chocante, que aqui ao lado, pequenininho, vocês não vão ver, vocês vão ver o número de autuações que já tinham feitas pelo IBAMA na área. Ou seja, era de conhecimento do governo que tinha essa área invadida, o cara foi autuado 5 vezes e não foi preso e nada aconteceu. Então, um grande problema que você tem, e essa é a área, esse é o tamanho da área. 1,5 milhão de hectares de terra pública usada para produção de soja. Então, um grande problema que você tem é que, associado a essa discussão de desmatamento e etc., você tem uma questão de impunidade e violência. Conheço buraco aqui que tem 2, 3 caveiras dentro. Conheço beira da estrada que tem gente morta pelos fazendeiros. Esse conflito que se dá faz com que a gente tenha uma situação muito complexa, onde, associado a toda essa reação, eu vou pular um pouco isso, porque eu já recebi um sinal aí de 10 minutos, e eu quero então só entrar um pouquinho na área de energia, para falar um pouquinho sobre energia, e mostrar que as organizações da sociedade civil sempre usaram maneiras muito criativas para colocar a questão do aquecimento global e do efeito estufa. Mas se você olhar o cenário brasileiro, você vai ver que, em termos de energia, 84% da nossa produção é hidrelétrica, nuclear 3%, na época a eólica estava com 0, insignificante, biomassa e gás natural. Com este tipo de matriz, apesar de ter uma matriz com menor emissão por causa das hidrelétricas, você ainda não tinha um conjunto de alternativas para a produção de energia de maneira sustentável. Quando você olhava para o programa brasileiro de o que era o que o Brasil estava querendo apostar como alternativa, você via que a tendência do Brasil era apostar em gás natural, biomassa, aumento da nuclear e aumento de combustível e diesel, que não atrairia o investimento para as energias renováveis. Então a sociedade civil se juntou e começou a criar cenários alternativos, onde com os mesmos recursos investidos na mesma escala de tempo, você poderia ter uma outra realidade, onde você teria ainda aqui a hidrelétrica, você ainda teria uma participação de gás natural muito menor, essa aqui está em 12%, aquela em 34%, uma maior participação da biomassa e resíduos, e certamente uma maior participação de renováveis, como por exemplo a eólica, e o fim da geração nuclear, carvão ou diesel para o futuro do país. Mas para mostrar aqui que você poderia ter a geração da energia que o Brasil precisa para crescer, sem necessariamente contar com os combustíveis fósseis.
Com isso, inclusive, economizando recursos, porque esta variável aqui, que é a matriz renovável, mais a economia de energia que é feita aqui, seriam suficientes para atender a necessidade de maneira muito mais barata, chegando à faixa de 380 bilhões de reais, versus essas daqui que estava indo para quase 500 bilhões. Então a matriz mais poluente é mais cara e oferece mais risco. Logo depois, em 2010, foi feito um novo cenário. Já neste novo cenário, eu acho que a notícia mais importante é mostrar que outras fontes renováveis já tinham condições de entrar, solar, oceânica, biomassa, eólica, e a produção de gás natural, que no cenário original estava com 12%, agora já caiu para 7,33%. Então esse cenário foi feito 3 anos após, ou seja, um cenário em 2007, próximo em 2010. Em 3 anos já foi possível melhorar a situação. Não foi possível gerar toda a energia que o Brasil precisava de maneira renovável, mas você já teve um salto significativo em 3 anos. Como a gente está falando sobre uma matriz para 2050, eu acredito que se você fizer esse mesmo estudo daqui a 2 anos, a gente já vai conseguir gerar, a gente já vai ter tecnologia e custo para poder gerar isso tudo de maneira absolutamente renovável. Mas não adianta só você produzir energia limpa, você tem que ter como usar essa energia, você tem que ter acesso a essa energia. Então o grande desafio do Brasil é a discussão de redes inteligentes para poder distribuir energia para quem precisa e dar acesso, e que essas redes conectadas não transmitam apenas energia, mas transmitam também sinais de internet para poder integrar o país. E essas são as chamadas redes inteligentes. E um outro ponto muito importante para as pessoas entenderem é que você tem, na geração renovável, uma criação de empregos muito maior do que com os combustíveis fósseis. Então, se você olhar, por exemplo, o que gera de empregos, seja o carvão ou o nuclear, você vê que a incidência de empregos para renováveis é absolutamente maior do que a escala do que você tem. Na eólica é o dobro, na biomassa é o triplo e assim por diante. Ou seja, mostrando que estas tecnologias mais amigáveis são também melhores para a geração de emprego. Eu vou dar uma acelerada aqui. Isso aqui é a minha tese de mestrado, que vocês não precisam saber. Talvez a única coisa importante é vocês saberem que a energia brasileira é uma das mais caras do mundo. Então não é que a gente não está fazendo as coisas porque a gente não tem dinheiro, porque o Brasil cobra mais do que muitos países que têm matrizes muito mais limpas que a nossa. Por exemplo, a Alemanha já está com 20% da sua matriz com renováveis. É claro que o desafio lá é muito maior, porque você precisa sair do carvão, mas o ponto que eu estou querendo fazer aqui é mostrando que do ponto de vista tarifário, é uma energia que custa metade do que a nossa e você consegue fazer essa revolução acontecer. Portanto, não é uma questão econômica que nos impede. É isso. Muito obrigado. Você sabe, não é? Quanto mais quente ficar, mais o nível do mar vai subir. Parece impossível, mas é verdade. Aquecimento global. Você ainda não viu quase nada. Bem, eu vou passar rapidamente por isso, até porque o Marcelo já deu uma série de dados para a gente. A gente sabe que no início da era industrial a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera era de 280 partes por milhão. E no ano passado, pela primeira vez, ela chegou a 400 ppm. E os cientistas, de uma forma geral, relacionam a possibilidade de se manter a temperatura da Terra abaixo de 2 graus a uma concentração não superior a 450 ppm.
Isso ilustra aquela situação da janela de oportunidade que o Marcelo se referiu. Então, pela primeira vez, aliás, foi em 2013, no Observatório de Mauna Loa, registrou-se uma concentração de 450 ppm. Então, o 2014 foi o ano mais quente da história, o ano passado, e 9 entre 10 anos mais quentes aconteceram já nesse século, no século XXI. Aqui uma notícia do Rio de Janeiro, de 43,2 graus. Bom, aqui a questão da Groenlândia e do Polo Norte, que o Marcelo já tocou, a questão das geleiras. Eu só queria chamar a atenção para a situação do Himalaia, que abastece de água uma população de 3 bilhões de pessoas em 3 países que são dotados de armamento nuclear: a China, a Índia e o Paquistão. A elevação do nível dos oceanos, isso aqui é uma foto da época do furacão Sandy, na região de Nova York. As enchentes, todos os dias a gente vê em algum lugar do mundo, na televisão, uma enchente pior do que qualquer outra coisa que aquele lugar em específico já tenha experimentado. Um dado também alarmante é a acidificação dos oceanos, porque na medida em que os oceanos vão se acidificando, isso diminui a capacidade natural que os oceanos têm de absorver o CO2. Ondas de calor são cada vez mais frequentes, intensas, secas. A gente tem experimentado isso bastante no Nordeste brasileiro. Essas mudanças climáticas elas afetam a agricultura, elas agravam a fome, elas provocam migrações descontroladas e elas contribuem para agravar conflitos existentes ou criar novos conflitos. Então, a guerra civil na Síria. A guerra civil na Síria começou depois de 5 anos de uma seca brutal que nunca tinha acontecido nessa intensidade e o colapso de agricultura numa série de regiões da Síria com diminuição da oferta de alimentos. Então, como o Marcelo colocou, os cientistas do IPCC apontam para uma janela de oportunidade entre 10 a 15 anos para que a gente chegue ao chamado pico das emissões, a partir da qual as emissões começam a baixar e terão que fazê-lo de uma forma muito acelerada. Porque agora elas têm aumentado. Aí um pouco sobre a história científica de como se detectou o chamado efeito estufa. Isso aí vem do século XIX, o primeiro a ter essa compreensão foi o Joseph Fourier. Em 1824, ele localizou os rudimentos do efeito estufa. Ainda no século XIX, outros cientistas, que nem o Tyndall e os Van Arrhenius, desenvolveram esse pensamento, e no século XX, o Alexandre Graham Bell, inventor do telefone, estudou o fenômeno. Aqui tem uma explicação que a gente já sabe, vou passar por ela. De fato, existe uma variação natural da temperatura da Terra, mas são ciclos muito longos, e a gente tem visto esse ciclo específico, que começou na era da Revolução Industrial, ele tem uma intensidade e uma velocidade completamente diferente dos ciclos naturais. Aqui os gases de efeito estufa, o principal deles nós já vimos é o CO2. A gente tem outros, o metano, o óxido nitroso, enfim, tem uma série de outros gases. O principal deles é o CO2. Tem que passar rapidamente. Bom, a partir dos anos 80, se estabeleceu claramente um consenso científico a respeito de que havia um processo de aquecimento global e mudanças climáticas em geral, e que
isso era provocado pela parafernália da era industrial, ou seja, provocado, em última análise, pelo homem. Em 1988 foi criado o IPCC, que é um painel de cientistas intergovernamental, que hoje tem cientistas de mais de 120 países. Em relação às atividades econômicas, a queima do carvão é a principal fonte, o petróleo vem logo atrás, depois temos outros poluentes, o cimento é um poluente, um emissor de gases de efeito de estufa importante, temos o desmatamento, que foi comentado aqui, culturas agropecuárias, lixões, são algumas outras fontes. Uma das principais decisões da Conferência Rio 92 foi a Convenção do Clima. A Convenção do Clima ela estabelece a base legal internacional para se lidar com esse problema no âmbito da comunidade internacional. E a gente tem as conferências das partes, as chamadas COP, que são realizadas no final de cada ano, e tem 195 governos que participam dessas COP atualmente. Em 97 foi assinado o Protocolo de Quioto, e naquela época os grandes emissores eram os países desenvolvidos e cabia a eles, e exclusivamente a eles, a obrigação legal de reduzir emissões de gases de efeito de estufa. Também na Conferência de Quioto foi criado o mecanismo de desenvolvimento limpo, mediante o qual você pode comprar reduções de emissão a mais de um outro parceiro para compensar aquelas que você não consegue reduzir. É uma discussão interessante que a gente pode ter depois, em relação à eficácia disso. A União Europeia e, durante um certo tempo, o Japão e o Canadá passaram a reduzir as suas emissões no agregado, quer dizer, as suas emissões a nível absoluto, a partir da Conferência de Quioto. Depois o Japão se retirou da convenção e o Canadá descumpriu de uma forma flagrante as suas metas. Os Estados Unidos, embora tenham assinado em 97 o protocolo, o Senado americano se recusou a ratificar e no governo Bush os americanos mudaram completamente de posição e passaram a adotar o negacionismo climático como doutrina durante 8 anos. Um dos problemas do protocolo de Quioto era que os países em desenvolvimento não teriam a obrigação legal internacional de reduzir as suas emissões. E foi justamente nesse período que os países em desenvolvimento se tornaram grandes emissores, a ponto que hoje o mundo em desenvolvimento emite mais do que o desenvolvido. E isso particularmente a China tem um papel extremamente importante. A China hoje é o maior país emissor, com 25% das emissões no agregado. Isso por causa do carvão, basicamente. Há poucos anos atrás, 80% da produção de energia da China vinha de térmicas a carvão. Hoje em dia isso é menor, 60 e poucas, e está baixando, felizmente, mas isso faz com que a China realmente seja um grande emissor. A China, junto com os Estados Unidos, corresponde a 40% das emissões globais. Houve uma grande expectativa em Copenhague, em 2002, se esperava um acordo internacional que acabou não acontecendo. Mas, pela primeira vez, os países emergentes passaram a apresentar de forma voluntária, sem a obrigação legal de reduzir, mas, apresentar a sua vontade voluntariamente de efetuar uma redução através dos NAMAs, que vem ser National Appropriated Mitigation Actions. E esses NAMAs acabaram funcionando melhor do que se imaginava na época.
O processo da ONU agora prevê um acordo legalmente vinculante a ser negociado em Paris no final de 2015 e, como sempre, ele depende do consenso de 195 governos. Então, isso ilustra a ideia que, na verdade, o que pode ser alcançado nessa negociação é o chamado mínimo denominador comum. E ações adicionais são necessárias para poder, de fato, atender minimamente a demanda da ciência. Então, no ritmo que nós estamos hoje, o chamado business as usual, a gente está indo aí para um aquecimento entre 3 e 5 graus, que é muito acima do limite de segurança definido pelos cientistas do IPCC. Se a gente pegar o conjunto de metas nacionais, que são os países do anexo 1 do protocolo de Kyoto, que são os países desenvolvidos, e pegar os NAMAs, que são os compromissos voluntários dos países em desenvolvimento, mais os Estados Unidos, que também fizeram uma espécie de NAMA, existe uma distância considerável entre o máximo que esses 195 governos conseguem oferecer e o mínimo que os cientistas dizem que é necessário para manter a temperatura do planeta em 2 graus. Isso, em idioma da ONU, é chamado The Gap. Bom, se a gente considerar que até 2050 vai haver mais 3 bilhões de pessoas no planeta e vai aumentar em 43% a demanda energética, isso nos dá ideia do tamanho do problema. Atualmente, com vistas à Conferência de Paris, os países da Europa assinaram com uma redução de 40% até 2030, tomando como ano base 1990. Os Estados Unidos acabam de se comprometer com 28% de redução no agregado até 2025, tomando como ano base 2005, e a China, pela primeira vez, aceitou definir o momento em que vai começar a reduzir as suas emissões no agregado, que seria, no máximo, em 2030. Até hoje, tanto a China quanto a Índia calculam as suas reduções, não em redução absoluta de emissões, mas na chamada intensidade de carbono, que quer dizer a intensidade de carbono por cada ponto percentual do PIB. O que é necessário de quantidade de emissões para fazer um ponto percentual do PIB. E tem conseguido, nesse critério, diminuir as suas emissões consideravelmente. Só que esse critério ainda não é um critério de redução de emissões no agregado. O maior problema atualmente político é a Índia, né, que é o país que hoje é o 4º emissor, ocupou o papel que no passado o Brasil ocupava e tem uma enorme dificuldade em aceitar não apenas reduções no agregado, como também definir um ano para que seja considerado o ano do pico das suas emissões. Bom, eu queria agora discutir um pouco a questão climática enquanto o embate político subjacente, porque ela é, evidentemente, uma questão de natureza política também. Além de ser científica, ambiental, tudo isso que já foi dito, é uma questão política. E existe, sobretudo nos Estados Unidos, às vezes com reflexos no Brasil, mas bem menor, a questão do negacionismo climático, que é basicamente dizer ou que não existe aquecimento global, que na verdade a Terra está esfriando, porque uma das mudanças climáticas são invernos mais rigorosos, mas de uma forma geral existe um aquecimento da temperatura média no planeta. A forma mais tosca de negacionismo climático é negar isso.
Mas essa não é mais difundida. A mais difundida é dizer que, de fato, existe o aquecimento global, mas ele não é provocado pelo homem. É um ciclo natural, não tem nada a ver com emissões de gás de efeito estufa, e que isso é tudo uma conspiração contra a indústria do petróleo e do carvão. Isso é muito parecido com a indústria do tabaco, que nos anos 50 contratava médicos para fazerem anúncios dizendo que não havia nenhuma relação entre o cigarro e o câncer do pulmão. Evidentemente, há um poder econômico por trás do negacionismo climático. Os mais em voga são os irmãos Koch, Charles e David, que estão aí as fotos deles, que financiam o Partido Republicano americano. E conseguiram a façanha do Partido Republicano ter retrocedido nessa questão. Há 10 anos atrás havia líderes republicanos, como o próprio senador McCain, que tinham até um certo ativismo em relação à questão do clima. Que ele cessou de forma abrupta e hoje o partido é uma coisa consensual entre todos os candidatos republicanos, ou os pré-candidatos republicanos à presidência, a ideia de negar, ou pelo menos fugir desse tema como um tópico da campanha presidencial. Agora, tem os negacionistas de esquerda também, que são aqueles que, curiosamente, coincidem com a direita americana e dizem que, na verdade, toda essa conversa a respeito de aquecimento global é uma conspiração imperialista para impedir os países emergentes a se desenvolverem. Na verdade, não há um debate científico sobre isso. Mais de 98% de todas as publicações científicas são absolutamente taxativas em considerar que o aquecimento global é provocado, em última análise, pela ação do homem. Existem, claro, nesse assunto, diversas incertezas científicas. A gente pode até abordar depois. Mas em relação a que o aquecimento global é provocado pelo acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera e que esses gases vêm da queima de combustíveis fósseis e de algumas outras fontes que já foram aqui mencionadas, isso é absolutamente inequívoco. Mas a imprensa, que gosta sempre de uma polêmica, de uma forma artificial, alimenta isso dizendo que temos que ouvir os dois lados. Politicamente, você pode ter dois lados a ouvir. Cientificamente, não existem dois lados. Agora, o problema maior, que é muito mais sério do que o negacionismo climático, é o famoso drama dos comuns, a tragédia, the tragedy of commons, que é basicamente o conflito entre um interesse difuso, que é o interesse do conjunto da humanidade, e muito particularmente das futuras gerações, porque quem irá sofrer o pleno impacto das mudanças climáticas são os nossos netos, os nossos bisnetos. Nós vamos, ao longo das nossas vidas, conhecer os impactos de uma primeira fase. Então, os interesses difusos da humanidade e da humanidade futura, confrontados com interesses concentrados da indústria do carvão, e a indústria envolve não apenas os donos das minas, os donos das térmicas, mas também os sindicatos, dos mineiros e outros. Você tem interesses também de trabalhadores, de categorias de trabalhadores envolvidas nisso. Então, quais são os grandes desafios assim, muito práticos? Reduzir drasticamente o carvão, que é uma fonte abundante e barata de energia, reduzir fortemente o uso de derivados de petróleo, particularmente gasolina, promover uma agricultura de baixo carbono, deter o desmatamento e reflorestar numa escala gigante, introduzir novos modelos de mobilidade, urbanismo e construção,
eliminar o gás metano proveniente do lixo e promover um alto nível de eficiência energética e industrial. Esses são os desafios. Existem certas propostas em discussão que são polêmicas e em relação às quais ainda não existe um consenso científico claro. A captura do carbono, que é uma coisa muito acenada pela indústria do carvão como sendo a grande solução, que é basicamente você conseguir jogar o carbono, o CO2, para debaixo da terra. Ainda não há uma utilização em escala grande dessa tecnologia. Você tem uma ou outra experiência piloto ainda inconclusiva. A questão do nuclear é uma polêmica, porque o nuclear de fato tem emissões zero, então ele é muito melhor do ponto de vista climático do que as térmicas a carvão, mas tem uma série de outros riscos, que é de acidente, o lixo radiativo que fazer com ele, a proliferação de uso militar, e temos a questão da geoengenharia. Tem várias ideias, a mais em voga é você espalhar partículas na alta atmosfera que de alguma forma repetem um fenômeno natural de partículas provocadas por erupções vulcânicas e que tem como efeito refletir os raios de sol e, com isso, conter um pouco a questão do aquecimento. E há uma série de dúvidas científicas sobre as suas consequências colaterais. Então, não é uma solução que cientistas do IPCC, nesse momento, recomendam. Aí, como eu falei, né, que em termos assim, diplomáticos, o processo da ONU é o mínimo denominador comum. Vai ter que haver uma ação adicional e que ela tem que ser dada entre uma concertação entre os atores decisivos, ou seja, os países que são os grandes emissores. Porque a solução não precisa vir do 195. Se você conseguir concertações variadas entre os 8 principais, os 10 principais, isso permite que você lide com o problema. E quais são esses? A China, os Estados Unidos, a União Europeia, a Índia, o Brasil, a Rússia, o Japão, a Coreia e a Indonésia. Se esses aí conseguirem, de fato, reduzir de forma significativa as suas emissões, isso, de fato, resolve o problema. Por outro lado, há um dado que atualmente, para mim, é uma prioridade, que é entender o pano de fundo econômico da questão. Tem que haver uma sintonia da economia com a transição para sociedades, indústrias, formas de geração de energia de baixo carbono. Da onde virá o dinheiro para essa transição? Essa transição, só na área energética, ela é calculada em $1 trilhão por ano. E da onde virá esse dinheiro? Os governos, todos, praticamente todos, nesse momento não têm esse dinheiro. Os governos, quase todos eles, têm déficit, os governos, quase todos eles, estão endividados, os governos, quase todos eles, estão atravessando uma fase de, entre aspas, austeridade. No entanto, e tem o Fundo Verde do Clima, que foi um mecanismo que a ONU justamente criou na Conferência de Copenhague para supostamente financiar o enfrentamento desse problema. Na melhor das hipóteses, ele vai dispor em 2020 de 100 bilhões. E mesmo isso não tem se visto, de fato, esse negócio rolar, isso acontecer. Até agora não passa de 30 bilhões. Quando a gente viu que a demanda anual só para a parte de energia é 1 trilhão. Então o Fundo Verde do Clima ele pode até servir para a adaptação às mudanças climáticas, mas ele não será capaz de financiar a transição para economias de baixo carbono. Então, enquanto isso,
a 220 trilhões circulando no sistema financeiro internacional, que é uma nuvem gigantesca de recursos que busca a sua autorreprodução, com pouca ou nenhuma correspondência com uma economia produtiva. O grande desafio é como atrair pelo menos uma pequena parte dessa dinheirama toda para uma economia produtiva e uma economia de baixo carbono. Eu costumo dizer que falta uma Bretton Woods do baixo carbono. Bretton Woods foi a conferência de 1944 que criou a base do sistema financeiro internacional da forma que ele existe hoje. Então, o primeiro passo para isso, e isso nós conseguimos convencer o governo brasileiro a apresentar na Conferência de Lima, em dezembro do ano passado, é uma pequena frase, é o reconhecimento da redução de carbono como uma unidade de valor financeiro conversível. Isso é um pouco mal comparando ao padrão ouro. A redução de carbono passa a ser o novo ouro. E isso não é, ao contrário do que algumas pessoas pretendem, uma Bitcoin. Por uma razão muito simples, que é a seguinte: já foi calculado, a partir do relatório de uma comissão presidida pelo Sir Nicholas Stern, já foi calculado o prejuízo total que a economia do planeta terá com o processo de aquecimento global. Isso foi quantificado, já foi quantificado. Então, a partir do momento que você é capaz de quantificar o prejuízo global da economia planetária em função do processo de mudanças climáticas, você pode calcular também o valor de cada tonelada de gás de efeito de estufa subtraído a isso. Passa a ser uma unidade de valor financeiro conversível, indubitavelmente tem valor social, indubitavelmente tem valor econômico. Ele precisa ser convencionado. Uma outra questão é você mexer nos sistemas tributários, você passar a tributar a intensidade de carbono, substituir tributos que incidam sobre o investimento e o trabalho, substituir por tributos que incidam sobre a intensidade de carbono. Então, isso é uma discussão para depois da Conferência de Paris, esse ano, mas ela tecnicamente tem que começar a ser preparada a partir de agora. Tinha preparado aqui também rapidamente, estou vendo que o meu tempo está ficando curto, curtíssimo, um pouco o Brasil nisso tudo, só para ilustrar um pouco as emissões brasileiras. Em 1990, que é o ano base para os países que fazem parte do chamado anexo 1 do protocolo de Kyoto, as emissões brasileiras eram 1,4 gigatoneladas. Giga é 1 bilhão de toneladas. 1,4 giga. Aí nós tivemos o nosso auge de emissões no ano de 2004. Que foi o auge também do desmatamento e o auge das nossas emissões. Em 2004 nós emitimos 2,5 gigatoneladas. Em 2012, que foi o último ano a ser contabilizado, o Brasil emitiu 1,2 gigatoneladas. Você vê que houve uma diminuição muito significativa das nossas emissões, provocadas por isso que nós estamos vendo aqui, que é a redução de desmatamento. Olha só, em 2004, a nossa área desmatada foi de 27 mil quilômetros quadrados. Em 2013, que foi o último ano a ser contabilizado, 5.800. No ano anterior, tinha sido menos, tinha sido 4.500, 571. Aqui houve um aumento. Em 2014, houve uma pequena diminuição. Caiu para mais ou menos 5.300, uma coisa assim. Ou seja, nós tivemos uma queda
um dente, assim, uma nova pequena redução, e as primeiras informações sobre o início desse ano não são boas. Então, nós estamos aí numa fase em que é necessário garantir que o desmatamento não vá mais aumentar e também garantir que ele vai começar a diminuir, embora nós saibamos que não vai se conseguir mais uma redução do nível que aconteceu anteriormente, porque agora não são mais grandes frentes de desmatamento, é uma multiplicidade de frentes menores. Bom, a meta voluntária do Brasil anunciada em Copenhague, com um certo grau de esperteza, foi de 36% a 38% até 2020, tomando como ano base 2005. Qual é o problema disso? Ele tomou como ano base o ano aqui, em que o nosso desmatamento, embora não tenha sido o ano de máximo desmatamento, mas é um ano onde nós emitimos 2 gigatoneladas, 2 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa. E esses dois cenários, por que eles estão aí, 36 ou 38? É que eles estão relacionados a um cálculo de aumento do PIB brasileiro. O 36 correspondia a um PIB de 6% e o 38 correspondia a um PIB de 4%. Nenhum desses cenários se verificou, o PIB do Brasil foi muito menor. Então esse NAMA brasileiro ele foi feito de uma forma a nos deixar muito confortáveis. Isso aqui o Marcelo já tinha mostrado, mas eu estou reiterando, que é o perfil de emissões do Brasil. Em 2005, 58% das nossas emissões eram por causa do desmatamento, 20% agricultura e 16% energia. Em 2011, 24% desmatamento, 34% agricultura, 31% energia. O que é mais preocupante nesse azul aqui, energia? É que, ao contrário da China e da Índia, a nossa intensidade de carbono no setor da energia está aumentando. Isso é extremamente preocupante. Agora o Brasil tem que estipular uma nova meta. Nós, na comissão parlamentar, sugerimos que fosse uma redução de 15% até o ano de 2030, só que tomando como ano base 1990, de pelo menos 15%. E eu, pessoalmente, defendo 30% de redução. Bom, aqui algumas ações que na Comissão de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional nós definimos que seriam extremamente importantes, que na agricultura tem uma que se destaca, que é a recuperação de pastagens, que ela responde por 61% da redução, que no caso por absorção de carbono. Tem essas outras técnicas de agricultura de baixo carbono que são importantes. Qual é a grande vantagem de redução de emissões na agricultura? É que, curiosamente, se estabeleceu um consenso político na área da agricultura. Aqueles mesmos segmentos com os quais nós nos degladiávamos durante a batalha do Código Florestal, em relação especificamente à agricultura de baixo carbono, eles são interessados. São interessados por uma razão muito prática e muito óbvia, porque isso é crédito com juros baixos. Então eles têm interesse, acham que do ponto de vista da produção agrícola e da pecuária é algo interessante economicamente para eles. Então isso é bom, é uma convergência de interesses nesse particular. Mas quais são os pontos de estrangulamento da agricultura de baixo carbono no Brasil? Falta de assistência ao agricultor, tem pouca gente formada para dar essa assistência. Tem que se melhorar o incentivo fiscal no Nordeste, porque tem outras linhas de crédito que têm juros ainda mais baixos do que o plano ABC.
E tem um problema que é muito complicado em relação à questão de propriedade, sistema cartorial e tudo, teria que se separar a questão da propriedade da questão de poder financiar a agricultura de baixo carbono naquela terra em específico, e temos também que ampliar os recursos disponíveis, porque atualmente o plano ABC ele tem sido muito bom, mas ele tem uma escala que ainda é piloto, ele tem que aumentar muito a sua escala. A energia já representa hoje a maior fonte das emissões brasileiras e ela sobe por quê? Basicamente, setor de transportes e o uso intenso das térmicas a gás e a óleo por causa da crise das hidrelétricas. Então, a gente tem aqui desafios práticos, eficiência energética na produção e na transmissão de energia, nos equipamentos industriais, no consumo doméstico, na engenharia, agricultura, etc. Fim dos subsídios aos combustíveis fósseis e à indústria automobilística, veículos elétricos, incentivar biocombustíveis, energia eólica e solar em grande escala e padrões urbanísticos de forte densidade, usos múltiplos, reciclagem de resíduos sólidos e por aí vai. Então, só para finalizar, as soluções passam pelas nossas cidades também. Cidades têm que aprender a se adaptar. Aqui tem uma série de questões sobre a adaptação que a gente pode ver depois. E como é que são as cidades do futuro? Elas têm um urbanismo resiliente e de usos diversos, eficiência energética e energias limpas, tem uma mobilidade ecoeficiente, tem reciclagem e logística reversa, tem áreas verdes e arborização pública, sempre em crescimento, tem uma cultura de diversidade e participação e tem padrões de consumo responsáveis. Então, é um pouco isso. Aqui é o reflorestamento que nós fizemos no Rio de Janeiro. Arquitetura verde. Bom, é isso. Muito obrigado. Nós recebemos 3 perguntas via internet. Uma para o Sirkis, que eu vou passar já, do Zisman, que é um líder RAPS, né, 2013. E ele pergunta para o Sirkis como que você acha que a RAPS pode contribuir para o aprimoramento das políticas públicas brasileiras de combate às mudanças climáticas. Bem, eu acho que existem 2 coisas. Existem as coisas que nós temos que fazer para pressionar o governo brasileiro e promover concertação entre os principais agentes econômicos envolvidos em cada setor para reduzir emissões. Por outro lado, existe tudo aquilo que a gente pode fazer no âmbito local, no âmbito do nosso município, da nossa cidade. E são 2 níveis de atuação que a gente tem que atuar em ambos. A RAPS tem que cuidar das 2 coisas. A gente tem que pensar globalmente e agir localmente, tem que pensar localmente e agir globalmente. Temos que jogar nas 2. Então eu vejo que é muito importante para a RAPS formar pessoas que consigam atuar localmente e, por outro lado, ter muito presente campanhas que podem ser feitas no âmbito nacional e não só campanhas, articulações que podem ser feitas no âmbito nacional. Me permite? É que eu tive que correr a apresentação, mas se você fizer uma pesquisa no Brasil de quem é que tem que fazer alguma coisa sobre mudanças climáticas, o primeiro grupo e o mais relevante
no entendimento da cidadania brasileira, é o governo federal. O segundo grupo são os estados e municípios. Então eu acho que, além de desenhos de quais são as melhores políticas públicas, eu acho que tem um desafio importante aí de você não ficar com uma situação hoje que você tem política de fla-flu em relação às mudanças climáticas. Ou seja, as questões de mudanças climáticas deveriam ser vistas como desafios aonde, independente da visão de que partido um deputado, um senador, um prefeito responde por elas, deveriam ser preocupações que são construídas a partir de qual é a melhor solução. Seja se o seu entendimento é geração de emprego, geração de renda, ampliação de parques industriais, ou seja, qualquer que seja a leitura política, a orientação ideológica de um ator, eu acho que é importante você responder a esse trinômio, que é mitigação, como é que você emite menos, vulnerabilidade, como é que você ajuda, seja a sociedade, seja o setor industrial, seja a aplicação de recurso público, ser colocado da melhor maneira possível, ou seja, a adaptação, que é cuidar daquele que hoje está sendo mais impactado. Então, acho que a RAPS pode ajudar muito, porque essa é uma área que tem pouca gente fazendo esse tipo de conexão, e que eu acho que você não precisa inventar informação nova, né? O Sr. colocou aí uma lista já de soluções. A grande questão é como é que você articula isso dentro de um espaço político que está ficando cada vez mais setorizado. Eu acho que aí tem um desafio para a RAPS de fazer essa conversa acima dos partidos, olhando para o bem do país e do planeta. Então, nessa linha mesmo da agir globalmente, localmente, né, e essa lógica dos governos, é que a Marta Mello, através da internet, que é da Prefeitura de São Paulo, ela pergunta, aí vai deixar para os dois, quais as ações efetivas do governo, no caso a Prefeitura de São Paulo, pode ter em relação à nossa cidade? Como que a Prefeitura pode agir nas mudanças climáticas? Bem, a gente mostrou aqui alguma coisa nesse sentido. Isso aí basicamente varia de cidade para cidade, mas em relação às grandes cidades, o que tem que ser feito é muito parecido. Eu, quando era secretário de Meio Ambiente no Rio de Janeiro, encomendei o primeiro inventário de emissões de gases de efeito estufa. Naquela época, nós separamos o transporte de carga com o transporte passageiro. Se os dois estivessem juntos, já naquela época seriam o principal fator de emissão. Mas estavam separados e naquele momento o principal fator de emissão era o lixão de Jardim Gramacho. Estou me referindo ao final dos anos 90. Então, o que é importante ter presente que você tem dois tipos de situação de emissão nas cidades. Você tem as emissões nas cidades e você tem as emissões das cidades. Qual é a diferença disso? Você tem um tipo de emissão que acontece na cidade sobre a qual a cidade e o seu governo tem pouco controle. Então você tem uma indústria automobilística no Brasil que desanda a produzir carros e carros e carros por ano. Essas frotas vão aumentando e as pessoas vão comprando cada vez mais automóveis, e as emissões desses automóveis vão subindo, e isso é algo que as cidades são submetidas a isso sem ter muito o que fazer. Uma outra situação é um exemplo que eu vou dar da Companhia Siderúrgica do Atlântico, no Rio de Janeiro, que da ThyssenKrupp, junto com a Vale do Rio Doce, se instalou no bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Se ela tivesse se instalado uns 500 metros para a esquerda, estaria em outro município seropédico, mas está lá. E essa indústria, ela sozinha, emite 12 vezes mais do que o conjunto de todas as outras indústrias do Rio de Janeiro. E a prefeitura não participou do licenciamento. Foi um licenciamento feito pelo governo do estado. Então são tipos de emissão em relação aos quais
o poder local não tem muita ingerência. Agora, existem outros que não. Então, por exemplo, a questão do lixão. Houve uma redução significativa do metano, que na época era emitido quando se criou um aterro controlado, passou a se canalizar o metano, essa coisa toda. Quando você limita nas cidades o uso do automóvel, através de uma taxa de congestionamento, por exemplo, ou quando você institui corredores expressos e reduz a quantidade de ônibus em circulação, torna mais eficiente, usa ônibus movidos a gás, quando você promove o reflorestamento, uma série de áreas, quando você cria uma série de padrões urbanísticos que obrigam a uma arquitetura que provoca um menor desperdício energético, quando você passa a adotar a geração distribuída de energia solar, e diminui também a quantidade de energia das térmicas que você está usando. Então você tem uma série de coisas que podem ser feitas no âmbito do governo local. Aqui em São Paulo, algumas coisas começaram a ser feitas, por exemplo, as ciclovias. As ciclovias, indubitavelmente, têm um efeito positivo, porque a pessoa deixa o carro na sua garagem, usa menos o transporte público, passa a usar a bicicleta para deslocamentos de curta distância. A multiplicação de áreas verdes contribui, um cuidado muito grande com a questão do metano nos lixões, canalizar todo o metano que é produzido nos lixões e transformar em biocombustível, isso é uma coisa que ajuda. Projetos em que você consiga substituir o clinker no concreto pela escória de refinaria, pela escória siderúrgica, diminui emissões e por aí vai. Então você tem uma lista de coisas que os governos locais podem fazer, não é mistério. Praticamente todas essas coisas, elas têm, ao mesmo tempo que elas têm um efeito sobre a questão climática, que é pouco perceptível para a população de uma forma geral, elas têm um outro efeito que é muito mais perceptível pela população de uma forma geral. Então, por exemplo, você reduz as emissões dos veículos através de medidas contra a poluição atmosférica. A tua redução de CO2 ela é imperceptível, mas a tua redução de partículas finas, a tua redução de ozônio, a tua redução de NOx, é uma coisa que é percebida e sentida pela população, que passa a ter um ar mais puro para se respirar. Por isso, e para concluir, uma das coisas mais importantes quando você está procurando ganhar a opinião pública para uma ação climática é você abordar questões que digam respeito a outros aspectos que conseguem tocá-la de forma mais direta e serem percebidos de uma forma mais imediata por ela. Eu queria só adicionar, porque eu acho que o Serquis cobriu muito bem a pergunta, colocando a questão de compras públicas. Por exemplo, se você for imaginar hoje quem é o maior comprador de carne do Brasil, portanto, de alguma maneira, podendo contribuir com o grande desmatamento, você não pensaria que, por exemplo, possa ser a Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. E, consequentemente, a cidade de São Paulo, se você olhar tanto o consumo de carne quanto de madeira, por exemplo, são os dois commodities mais comprados do Brasil são na cidade de São Paulo. Então, a compra verde, a compra de produtos em que você requer a origem, você diz, eu quero uma justificativa aqui que mostra que isso não vem de trabalho escravo, não vem de desmatamento, não vem. São estratégias muito importantes que o poder público pode usar. Um fator importante que tem é que, mesmo que não seja o maior, ao fazer isso e demonstrar que é possível, você direciona o mercado a ter um comportamento análogo.
e você muda a realidade de mercado. Então eu acho que tem aí um papel muito importante para as prefeituras e os governos estaduais de fazerem esse papel de compras conscientes, compras amigáveis. O outro elemento que eu acho muito importante é você ter planos, desenvolver os planos, seja municipal ou estadual, de resiliência, ou seja, como é que você lida com essa questão de que você tem agora cenários de eventos climáticos extremos, seja as enchentes, sejam as secas. As prefeituras, os estados têm que se preparar para isso, tem que ter política para isso, tem que ter... E isso eu acho que vai no caminho do que o serviço está dizendo sobre como que você melhor prepara a população para lidar com isso. Porque senão, o grande problema das mudanças climáticas é que quem paga o pato é justamente aqueles que estão numa situação de maior vulnerabilidade. E a conta sobra para o espaço público, sendo que se você olhar o problema, você vai ver que na verdade não foi o setor público que gerou esse problema em primeiro lugar. Então, na hora que você reduz essa emissão, que o Serquis estava dizendo, você diminui a conta hospitalar também. Então, você tem um ganho na qualidade de saúde do Estado. Então, eu acho que existem alternativas e opções muito interessantes, existem dados comprovando isso. Se você pegar o próprio governo de Nova York, quando ele fez aquela redução extrema da circulação de veículos em Nova York, você vê que, na verdade, o que a cidade ganhou? A cidade ganhou com a diminuição das taxas de morte por atropelamento, a saúde ganhou na cidade e, o mais importante, o PIB por bairro aumentou, porque com a maior circulação a pé da população, as compras locais foram privilegiadas. E com isso você teve um aumento de PIB. Então você teve ganho econômico, ganho de saúde e ganho social. Nós temos mais 3 perguntas da internet, mas eu queria saber se algum dos presentes tem. Olá, boa noite. Sou o Rafael, sou líder RAPS de 2013. Esse assunto me traz bastante curiosidade, não só curiosidade, mas é um assunto que eu estou imbuído todo dia em cima disso aí, em vários setores da economia. E a minha dúvida é o seguinte: primeiro, a gente nota pelos gráficos que por muito tempo se colocou como desmatamento o maior problema de todos, depois a pecuária, depois a agricultura, e os maiores avanços também vêm, tirando o desmatamento, ligado a uma parte especulativa que não é do produtor rural, são especulações, principalmente em áreas públicas, não em áreas privadas, mas a agricultura e a pecuária foram os ramos da economia que mais se desenvolveram em redução de emissões. Me preocupa muito a gente viver no campo da ideia. O programa ABC, o Dr. Serquis, eu acho que trabalhou muito em cima disso, no desenvolvimento do novo Código Florestal, no desenvolvimento da nova regulamentação, agora com o CAR, que a gente vê a adesão do CAR é absurdo, né? Porque os estados que se davam como os maiores desmatadores são quem tem os melhores índices de certificações dentro do CAR, o Mato Grosso, o Acre, o Pará. Aí a gente vê estados desenvolvidos como o Rio Grande do Sul, não tem 1% da área registrada dentro de um CAR. É muito lúdico a história dos programas do governo. A gente fica muito no campo da ideia, mas não existe efetividade das coisas. O governo não atende aí o empresário aos planos de mitigação de emissões, ao conhecimento das emissões. Primeiro, não conhecíamos emissões. A gente começou a conhecer emissões perto de 2008, 2009, com a chegada do GHG no Brasil. Até então existiam alguns poucos players que conheciam suas emissões. Então, quando isso veio, tinha tudo para se diminuir. A gente saiu de um nível altíssimo de emissões, mas não sei se era alto o suficiente ou ele não era mensurado da forma correta. No momento que chegamos a mensurar isso, a gente vê que a gente vem diminuindo as emissões. Muita gente, a parte privada brasileira, vem se imbuindo de fazer a sua parte, mas chega na hora do governo,
a gente não tem ações efetivas de mudança. Existe planos, existem programas. O programa ABC foi mais do que estudado dentro da GV. Eu acho que o Mário Monzoni, nosso colega, desenvolveu uma enormidade de estudos disso aí. O que acontece? Chega na hora da aprovação dos créditos, não existe quem avalia. Então o governo cria um programa, dá o dinheiro no banco, e o cara que está lá no banco, que tem que fazer a avaliação se o cara pode ou não usufruir do benefício, da benesse do programa, ele não tem quem avalia. Então a gente fica muito na parte lúdica, né? Tudo é legal, tudo vai ser lindo, mas o que a gente pode fazer enquanto atores desse cenário para que aconteçam essas mudanças? Então, essa é a minha dúvida, eu gostaria de ter essa observação. Olha só, especificamente em relação ao ABC, nós fizemos na Comissão Mista de Mudanças Climáticas, Congresso Nacional, quando era presidente, 2 audiências públicas sobre ABC. E a conclusão que a gente chegou, primeiro, que era um programa que estava funcionando muito bem. A segunda conclusão é que a escala dele era muito pequena, então ele funcionava muito bem numa escala que era altamente insuficiente ainda, e a gente, que havia um consenso interessante, porque qual foi o drama durante a guerra do Código Florestal? Como é que o Código Florestal envolvia diretamente uma questão ligada ao preço da terra? Quando você era dispensado de reflorestar, você, proprietário rural, era dispensado de reflorestar metade da área de proteção permanente e metade da reserva legal, evidentemente o preço do terreno subia. E isso era um fato da vida e que criava um conflito praticamente insuperável. Uma vez superado da forma que se deu, lamentável, esse conflito, a gente entrou numa outra fase, que é a do CAR, onde existe uma convergência e, sobretudo, a questão da agricultura de baixo carbono, onde há uma convergência objetiva. Interessa a uns, interessa a outros. Mas quais são os pontos de estrangulamento do CAR? Que nós notamos claramente. Primeiro, uma questão de assistência técnica. Uma falta muito grande da quantidade de técnicos agrícolas que seriam necessários para poder dar assistência técnica a todo mundo que está interessado no programa. Em segundo lugar, a questão que eu passei rapidamente por ali, mas que era séria, que é a questão cartorial. E sobretudo no Pará, que é a seguinte: os cartórios no Brasil a gente sabe como funciona. Em determinadas regiões aquilo é uma bagunça completa. Você realmente não consegue saber direito quem é proprietário de quê e aonde são os limites, etc, etc. Então isso cria uma completa paralisia no ABC. Por quê? Por uma questão de garantia bancária. Porque quando o empréstimo é concedido, a garantia mais óbvia é você poder dar o terreno em garantia. Mas o problema é que se a titularidade do terreno é incerta, qual é a garantia que você vai dar que o banco pode aceitar? Por isso, a proposta que foi gerada na comissão foi criar um fundo garantidor, usar uma parte do fundo clima para criar um fundo garantidor que constituísse uma espécie de seguro em relação a esses financiamentos realizados. E também a ideia de que deveria se separar, que eu proponho há muito tempo, inclusive em relação ao CAR, que você deve separar a questão da titularidade da questão da atividade econômica que é feita num determinado terreno. A titularidade, ela um dia vai ser solucionada pela justiça, um dia longínquo. Agora, a atividade econômica, ela está lá, ela está sendo feita, ela está sendo executada, e em relação a ela que tem que se tentar ajustar as coisas para que possa haver o financiamento do ABC, mesmo em áreas onde existe uma titularidade complicada. Então isso era uma questão importante. Depois a questão da escala. De fato, o governo federal precisava alocar mais recursos.
Mas isso não era o problema mais imediato. Porque não adianta também você alocar uma quantidade muito maior de recursos do que aqueles que você só dispõe, se você não tem os técnicos para dar assistência técnica, se você não consegue liberar um empréstimo, porque não existe esse fundo garantidor, e o banco não quer emprestar por falta de garantia, e por aí vai. Em primeiro lugar, eu queria te dizer que você está correto na sua análise, tem muito problema no governo, mas eu acho que seria incorreto a gente colocar todo o problema com o governo. E eu vou te dar 2 exemplos. O primeiro dele é que o que eu acho que foi uma contribuição mais significativa para a redução do desmatamento veio exatamente de um novo posicionamento da indústria da soja e da pecuária. E essas 2 atividades não foram governamentais. Foi uma negociação da sociedade civil com as empresas envolvidas. O que mostra que, na verdade, neste caso, o governo foi, na melhor das hipóteses, um observador de um processo para atuar num segundo momento, e não foi a política do ABC. A outro exemplo que eu vou te dar vem do Congresso Nacional, onde hoje a revolução energética que você viu sobre a criação das condições para ampliação da indústria eólica brasileira, para a indústria de geração de energia eólica no Brasil, ela foi uma iniciativa de uma comissão mista do Congresso que resolveu atacar esse problema e enfrentar, no caso, o BNDES e o Ministério de Minas e Energia, porque que o Brasil não tinha tarifas energéticas que fossem, e compromissos de compra de energia que fossem atrativos para a geração de energia eólica. Isso nasceu com a sociedade civil trabalhando com o Congresso Nacional. Eu estou usando esses 2 exemplos, porque nesses 2 exemplos você teria líderes RAPs e empreendedores RAPs que poderiam ser os atores da transformação, e o que você vê na prática é que quando uma boa ideia acontece, o governo vem junto, porque o governo também é inteligente para saber como é que você faz para usar o recurso público de uma maneira onde você tem aderência. Eu não estou dizendo que a sua análise está incorreta, só estou dizendo que eu acho que a gente tem que olhar um outro lado da moeda. Exato, e eu acho que tem que olhar um outro lado. Exato. Com certeza, conhecer o problema é fundamental. Só estou querendo colocar aqui que eu acho que, juntando a pergunta da RAPS com a sua pergunta, que eu acho que tem oportunidade para a gente explorar e oportunidade para buscar soluções. Nós temos mais 3 perguntas, né, da internet que chegaram. Seguindo nessa lógica do governo, do Congresso, o José Furtado, que é um empreendedor cívico RAPS, ele pergunta para ambos. Primeiro ele parabeniza pela palestra e agradece, e pergunta como que vocês veem a possibilidade do Supremo Tribunal Federal aceitar os argumentos da ação direta de inconstitucionalidade que questiona o Código Florestal e possivelmente pode revogá-lo. E neste caso, qual marco legal estaria em vigor? Tá, eu já vou adiantar as outras 2. Do Alfredo dos Santos Júnior, que também é um empreendedor cívico RAPS. Ele pergunta para vocês 2, qual a chance de a curto prazo termos um movimento efetivo a nível global para a redução das dependências dos combustíveis fósseis, isso considerando os enormes interesses econômicos envolvidos. E a Rita Monteiro, que é uma empreendedora cívica RAPS, ela faz uma consideração e depois deixa a dúvida para vocês. Ela escreve: todos nós sabemos que dentro do contexto de sustentabilidade vivemos em um sistema capitalista onde as dimensões econômica e política possuem muito mais valor do que as dimensões ambiental e social. O Brasil possui uma série de leis ambientais e resoluções CONAMA que não são cumpridas. Ela fala que ela tem dúvidas sobre o poder de decisão do setor produtivo e investir em projetos que não trarão retorno financeiro imediato. E ela pergunta qual que é a opinião de vocês sobre isso. Bom, em relação ao que ela colocou, são 2 coisas. Primeiro, eu acho que realmente são muito poucos os setores da economia que, de fato, têm um problema impossível de resolver com a questão da sustentabilidade e com a questão climática.
Evidentemente que esses setores são carvão, que realmente é muito difícil. Eles estão imaginando a ideia de sequestro, né, de carbono, jogar o carbono para debaixo da terra, mas isso pode eventualmente funcionar em alguns casos, mas os custos disso vão ser tão altos que o carvão vai deixar de ser o mais barato. E, nesse sentido, a questão, o petróleo vem logo atrás. Eu acho que, evidentemente, ele continuará sendo um combustível extremamente significativo, mas ele será cada vez menos. Na área de transporte, a partir do momento, e isso está praticamente para acontecer. Aliás, o Elon Musk vai, em poucos dias, fazer um anúncio aparentemente espetacular sobre uma nova bateria que eles já conseguiram desenvolver. Eles montaram uma fábrica gigantesca de baterias, estão fazendo uma grande pesquisa. A partir do momento em que haja um avanço, que nesse momento é relativamente pequeno em termos de tecnologia, das baterias, vai haver uma explosão de carros elétricos. E os carros elétricos, não apenas no sentido de substituir a gasolina, mas o carro elétrico também como um fator de alimentação energética em casa. As baterias que são criadas para abastecer os carros elétricos, elas terão aplicação também doméstica, o que vai poder, inclusive, propiciar já não mais a energia distribuída que você produz para jogar na rede, mas a autossuficiência energética em relação, por exemplo, à energia solar. Você rapidamente vai chegar a uma situação onde as baterias vão ser tão eficientes que você vai viabilizar uma série de coisas que hoje são impensáveis, não do ponto de vista científico, mas do ponto de vista de custos. Então, num período mais rápido do que aquele que se imagina, de fato, o carro elétrico vai ser um elemento importantíssimo de mercado. Aí eu dou o exemplo dos telefones celulares, que o Al Gore gosta de dar nas palestras dele. Que quando surgiram os primeiros modelos, começou o telefone celular, a previsão mais otimista, a projeção mais otimista que havia em relação à quantidade de celulares que seriam produzidos e o custo que esses celulares teriam, ela ficou de tal maneira distante da realidade que em poucos anos veio a acontecer, que isso, de certa forma, é um elemento que a gente pode aplicar não só aos painéis solares, como também às baterias. Então, eu acho que a era dos combustíveis fósseis, ela de fato está começando a se aproximar do seu momento de inflexão radical. Aliás, eu não coloquei isso na minha apresentação, porque ainda é um dado não confirmado totalmente, é um dado da Agência Internacional de Energia, e que é muito interessante, porque nós estamos falando, a China se comprometeu ao pico das suas emissões de 2030. Há um dado curioso a respeito das emissões de CO2, não são as emissões de todos os gases de efeito estufa, não são as emissões de CO2 do ano passado. Tudo indica que, pela primeira vez, no ano não recessivo, as emissões de CO2 no mundo se mantiveram estáveis. Teria acontecido no ano passado. Já houve anos em que diminuíram as emissões de gases de efeito estufa de uma forma geral. Mas que anos foram esses? Foram anos profundamente recessivos. 1988, 1990 e 91, que foi o ano do colapso da União Soviética e da economia do leste europeu, e 2008, 2009, por causa da crise
financeira internacional. Foram os únicos anos onde houve uma inflexão no aumento de emissões, pois no ano passado nós tivemos um aumento de 3% do PIB do planeta. No Brasil foi um ano recessivo, no resto do mundo não foi mais um ano recessivo, e as emissões se mantiveram estáveis. Aí você começa a ver, mas por que foi isso? O que aconteceu? Aí você olha, diminuiu em 2,8% o consumo de carvão na China. E, aparentemente, a China chegou a um pico das suas emissões, não em 2030, como ela projeta, mas no ano passado. Então, são dados que ainda precisam ser confirmados, dizem respeito a CO2, que é o predominante gás de efeito estufa, mas não é o único. A Agência Nacional de Energia, ela precisaria ser confirmada por uma série de outras instituições, mas é um dado interessante, eu acho. Estava relendo aqui, para não esquecer. Eu acho que um ponto só que eu incluiria aqui nessa maturidade tecnológica, curva de maturidade tecnológica que o Siri estava colocando, é que enquanto na produção de energia pelo gás você não tem mais percentual de ganho de eficiência, na solar você tem na placa saltos de 25% ao ano e no preço redução nos últimos 7, 8 anos em mais de 100%. Então eu acho que eu estou olhando aí muito mais oportunidade do que desafio. O problema é que para aquele país que não fizer esse investimento, você vai ter um problema de que ter um desalinhamento do seu parque industrial e da sua mão de obra. Se a gente não educar as pessoas para como é que são esses empregos de baixo carbono, nós vamos gerar operários do mundo do carbono para um mundo já que trocou de tecnologia. Então acho que tem uma pergunta muito importante para o Brasil, que é, dada a oportunidade que a gente tem de ser um país com um potencial de produção de alimentos, ocupação de áreas degradadas com geração de ativos florestais, produção de energia renovável, por que a gente está seguindo a rota da contramão? Acho que esta é a grande pergunta que a gente tem que colocar. E em relação ao desafio que eu vejo de como é que a gente faz lei nesse país dar certo, e eu acho que aí é o trabalho que a gente está fazendo aqui na RAPS com a questão do papel da cidadania. Quer dizer, de um lado as pessoas aprenderem a serem um cidadão que pensa com o seu voto, e por outro lado você encontrar no lado do seu voto uma reação para isso, formativa de uma nova realidade. A discussão das mudanças climáticas, eu não acho que ela muda fundamentalmente paradigmas que nós temos como país de escolhas de que a gente tem que fazer. Eu acho que essa indicação que a gente tem das ruas, das pessoas, de indignação e mudança, eu acho que a gente tem que usar isso da maneira mais positiva possível. Eu acho que tem um desafio importante para a RAPS aqui, que é enxergar nisso um desafio. E nesse caso em particular da questão das mudanças climáticas e dos paradigmas econômicos que a gente tem, eu acho que é a construção desse novo futuro. E essa construção não requer grandes investimentos de novas tecnologias ou nova ciência, porque eu acho que tem muito por aí. O que a gente precisa mexer é exatamente na questão das políticas, da discussão política e da construção de políticas públicas que atendam a isso. Dos que estão presentes, tem alguma pergunta, alguma questão? Não? Só faltou se quiser falar sobre a DIN do STF do Código Florestal. Bem, eu acho que a DIN ela já teve efeitos positivos antes de ser julgada, porque tem havido, em função do problema da seca e falta d'água, falta de energia, tem havido uma série de contatos sendo promovidos, inclusive pelo deputado
Zequinha Sarney, entre os atores sociais dessa questão, para permitir que se aplique em estados onde esse problema é manifesto, o problema da falta d'água e do colapso energético, se aplique uma legislação mais restritiva em relação a áreas de proteção permanente, que você tem que rapidamente passar para os 30 metros ou mais em áreas de rio, em áreas de nascente, em áreas específicas. Então, mesmo antes de se julgar essa DIN, eu acho que, de uma forma geral, eu acho que a questão do Código Florestal ela foi mal encaminhada, de parte a parte. Evidentemente que a grande responsabilidade foi do setor ruralista e, sobretudo, do primeiro relator, que foi o Aldo Rebelo, que deveria ter sido uma pessoa de negociação, uma pessoa de mediação, e se colocou à direita do Ronaldo Caiado. Ficou mais radical do que o mais radical dos ruralistas. E isso contaminou a negociação. Depois eu acho que a forma com que o nosso bloco encaminhou o processo, às vezes, não foi taticamente a mais adequada. Em relação ao Código Florestal, nem tudo é de se jogar fora. Eu acho que o CAR foi uma coisa importante. É um limão do qual dá para fazer perfeitamente uma limonada. Agora, eu realmente não me conformo com a redução da obrigação de recompor áreas de preservação permanente, notadamente em regiões de mananciais e de nascentes, e também a questão da reserva legal. Acho que não há motivo para não se recompor. Isso foi um fator, evidentemente, de ganho econômico para todos que ficaram libertos, digamos assim, dessa obrigação. Eu queria concluir colocando mais alguns dados adicionais a respeito da questão econômica, a partir de uma coisa que você colocou. O financiamento ele tem que se adaptar ao tipo de investimento que é necessário você fazer na era da transição para economias de baixo carbono. Uma das dificuldades em relação a uma gama de produtos que precisam ser desenvolvidos é que eles, com toda certeza, serão altamente rentáveis no futuro, mas eles precisam de um investimento inicial significativo. E esse investimento inicial significativo, muitas vezes, não é dado porque os agentes financeiros se sentem inibidos por um formato de negócio que eles nunca financiaram, que eles não conhecem, que eles não sabem fazer. Por outro lado, você tem a questão da pesquisa científica, tecnológica e tudo, que, ao contrário do que muita gente pensa, o setor privado não assume isso muito bem. Todas as grandes revoluções tecnológicas, elas foram feitas a partir de uma pesquisa científica concentrada, muitas vezes a fundo perdido, muitas vezes por tentativa e erro sucessivo até o momento do acerto, basicamente em função de investimentos públicos. Então, uma das áreas onde o investimento público é mais necessário é justamente a área de P&D. E isso, muitas vezes, é subestimado. No Brasil, a gente vive uma situação absolutamente vergonhosa de falta de investimento público em P&D. Se a gente for analisar, houve toda uma era de inovação tecnológica que vem dos investimentos públicos que foram feitos no setor militar na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria. E depois você teve um segundo momento de grande investimento público que suscitou a revolução da informática, a internet. A internet provém de um investimento público feito nos Estados Unidos. O gás de xisto
provém de investimento público de muitos anos, foi feito nos Estados Unidos. Então, o papel do Estado para financiar a pesquisa e o desenvolvimento, ele é importantíssimo. E no caso do Brasil, ele é relegado a 20º plano, não digo nem segundo plano, 20º plano. Haja visto que o Ministério da Ciência e Tecnologia tem como ministro nada mais nada menos que o Aldo Rebelo. Por causa dessa questão política, econômica, eu queria falar uma coisa. Não acho que a questão de combustíveis fósseis vai ser definida porque vai acabar carvão ou vai acabar petróleo. Porque não vai. O que vai acabar é a possibilidade de fazer a queima desse combustível. Então eu acho que a externalidade positiva e a externalidade negativa serão os fatores determinantes. Isso é o que vai determinar o fim dessa matriz. Dito isso, eu acho que era muito importante a gente olhar aí a oportunidade que a gente tem de ser um país que está escolhendo outros caminhos. Eu acho que aí tem uma inflexão importante para o Brasil fazer, pensando a sua política, e neste momento que todos os economistas dizem, vamos aproveitar esse momento do baixo preço do petróleo, para justamente poder tirar os subsídios que o petróleo tem, nós estamos falando de 300 a 500 bilhões de dólares ano, para um combustível que tem que ser eliminado, e transferir estes subsídios para fontes alternativas. Então, o que a gente está conversando aqui não é fazer mágica de aparecer dinheiro novo. Muitas vezes é você usar o dinheiro existente na economia de maneira muito mais inteligente. Quem faz a alocação de recursos na sociedade são os nossos líderes RAPs que estarão ocupando o Congresso brasileiro. Então eu acho que está aí explicado outra maneira, Marcos, que a RAPs pode ajudar nessa transformação. Muito obrigado. Tá certo. Deixa eu agradecer ao Marcelo e o Siquis pelo debate. Agradecer as perguntas do pessoal da internet. Eu vou passar para o Marcos para fazer o encerramento. Fundamental esse debate. Agradeço por vocês dois terem colocado o tema para a nossa rede. Nós não vamos fazer nada se não houver maior engajamento das pessoas, então a gente precisa ter maior participação. Quero agradecer aqui os presentes que estão aqui, o vereador Natalini, o Schneider, o Rafael, o Anderson, todos que estão aqui presentes fisicamente e os que estão, obviamente, através da internet. Mas nós vamos dar sequência a esse debate, nós vamos discutir o sentido da nossa ação política para estas políticas e, principalmente, é fundamental que esse conhecimento que vocês compartilhem conosco seja disponibilizado para toda a nossa rede de 383 pessoas que já está hoje participando nesse debate. Muito obrigado e vamos na próxima. Obrigado.